Segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade entre adultos mais que duplicou desde 1990 e quadruplicou entre crianças e adolescentes com idades entre 5 e 19 anos. O que nós temos que relatar? Que nesse período pós-pandemia, realmente os casos de obesidade, tanto em adultos quanto em crianças, aumentou muito. Isso a gente pode considerar pelo fato das crianças, principalmente, terem ficado muito tempo em casa, presas, sem poder ter diversão, né? Ao ar livre, não tinha mais natação, né? Atividades em geral, estava proibido, então fez com que elas ficassem muito em casa e o que tinha disponível eram as telas. Então a gente viu que com isso, com as crianças ficando mais tempo nas telas, os quadros de ansiedade aumentaram muito. E com essa ansiedade, a compulsão alimentar. Então o consumo alimentar aumentou bastante, o que favoreceu o aparecimento da obesidade. Então hoje a gente tem tido muitas consequências que estão sendo desse momento mesmo, pós-pandêmico. E a gente espera que muitas vezes a gente tenha que entrar, por exemplo, com o tratamento psicoterápico, né? Com terapia, para que a gente possa realmente controlar o consumo alimentar, porque muitas vezes esse consumo, ele não está somente pela compulsão da criança aleatória, ele tem um fundo emocional, muitas vezes. Então a gente tem que trabalhar o planejamento alimentar, lógico, né? Mas muitas vezes uma psicoterapia, um aumento à prática de atividade física para a gente poder gerar um gasto energético mais aumentado, que sim vai combater o processo da obesidade. A alimentação saudável, muitas vezes, ela é vista como algo difícil, caro, né? E a gente sabe que muitas vezes aqueles alimentos que a gente sabe que são mais saudáveis são os alimentos mais simples que nós temos em casa. Então o fato de, por exemplo, de almoçar e jantar, eu acho isso uma dica muito interessante, porque a gente substituir o jantar por lanches, eu não acho muito legal, porque muitas vezes vai ao consumo do fast food, né? Então eu paro de jantar, mas eu começo a comer pizza, hambúrguer, refrigerante, né? Esses alimentos fast foods que são mais fáceis de serem adquiridos e que tem um valor calórico muito mais aumentado, né? Então, quando a gente almoça e janta, eu consigo controlar esse valor calórico, porque são alimentos que eu produzo em casa. Eu sei de onde que está vindo aquele arroz, aquele feijão, a carne, as verduras, que muitas vezes em fast food elas nem estão presentes, né? Então, o consumo de verdura ele fica muito aquém. E sem contar que a alimentação também, nesses intervalos, no meio da manhã e no meio da tarde, também tem que ser com alimentos pouco calóricos, né? Então, a gente usar bastante o consumo de frutas, né? Ou incluir junto com as frutas, até mesmo para dar mais saciedade, fontes de fibras, né? Que é a semente de linhaça, chia, aveia. E isso é muito importante, porque a gente faz com que o fato de eu ter maior quantidade de fibras, a minha saciedade também fique maior, né? E eu consiga esperar pelo outro momento da refeição. Para o GR News TV, Júlia Mendonça.